Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as temidas algas. Algas em aquários de água doce, né? Eu vou comentar sobre algumas possíveis causas, o que pode estar levando o seu aquário de água doce a ter um surto de alga. Alguma dessas coisas aqui, inclusive, que eu vou falar hoje, serve também para aquário marinho, né? Porque tem muita relação aí, né? De nutrientes, iluminação, que serve tanto para água doce quanto para marinho, só que o foco do vídeo de hoje é falar sobre aquários de água doce, né? E assim, eu não vou entrar nos tópicos de forma tão aprofundada não, nesse vídeo aqui eu vou dar meio que uma visão geral, né, sobre esse assunto, e posteriormente eu estarei trazendo os vídeos, trazendo vídeos mais específicos, né, sobre essa questão de algas em aquários de água doce, né? Vou até comentar alguns, o pessoal chama de predadores, né? Só que no caso o correto seria falar peixes algueiros, né? Fauna algueira aí, vou fazer algumas recomendações, enfim, fiquem ligados aí que a gente vai trocar bastante ideia nesse vídeo aqui. E é um vídeo assim que vocês vão ver mais a minha cara, né? Eu não costumo fazer muito vídeo assim, né? Vocês sabem que eu prefiro fazer vídeo mostrando os bichos, né? Mostrando o aquário. Mas hoje eu vou mostrar, inclusive aqui atrás de mim, não sei se vai dar pra enxergar daí, mas esse aquário aqui tá cheio de alga nos vidros, nas rochas também, mas nos vidros principalmente tem bastante alga, né? E eu tô gravando assim de forma meio que proposital também, né? Já chegou a hora de fazer a manutenção nesse aquário, né? E aí eu vou mostrar um pouco da realidade, como é que é aqui, como que fica o aquário, aqui a área externa, enfim. Vamos lá, vamos trocar essa ideia aí sobre algas. Possíveis causas aí de algas em aquários de água doce, eu colocaria em primeiro lugar nutrientes, né? A gente tem aí principalmente nitrato, fosfato e silicato, sendo que os dois mais importantes são nitrato e fosfato. Se você tem esses dois aí sobrando, vamos dizer assim, em excesso, em grande quantidade dentro do seu aquário, provavelmente você vai ter também problemas com algas, né? Nitrogênio e fósforo, né, que é a base, vamos dizer assim, de nitrato e fosfato, né? Nitrato se dá muito aí pelo ciclo do nitrogênio, com o tempo, né, a gente transforma amônio em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato ele se acumula ali, né, no nosso aquário, e o fosfato, né, o fósforo em si, ele se dá por conta da alimentação, né, principalmente em excesso, né, a ração tem muito fósforo, né, então a gente tem essa situação do fósforo na água dos nossos aquários, né, principalmente decorrente aí da alimentação. Então são dois elementos assim, são dois nutrientes, né, que não são tão desejáveis num aquário normal de água doce, né, num aquário tradicional, como um aquário de ciclídeos africanos, né, um aquário jumbo, um aquário de kings, enfim, né. Já no aquário plantado, né, as plantas consomem, né, consomem tanto nitrato quanto fosfato da água. Então você ter um certo nível ali também, não em excesso, de nitrato e fosfato no aquário plantado é muito interessante. O silicato normalmente, né, ele vem na água da torneira, né, das nossas casas aí, né, a gente encontra um certo nível de silicato. Eu não vou botar como regra aqui porque cada região tem uma característica diferente de água, né, mas o silicato ele se dá principalmente por conta da presença dele na água, né, da companhia de abastecimento, né, ou até mesmo na água que a gente tem aí de poço artesiano, a gente pode encontrar um determinado nível de silicato também, principalmente em regiões aí que são próximas de praia. A sílica, né, a gente também encontra em alguns substratos, rochas, então também é comum quando a gente monta um aquário novo, ter um surto de alga marrom, por exemplo, por conta da presença do silicato, né, no substrato que você acabou de colocar ali no aquário, seja principalmente substrato aí cosmético, né, que a gente chama, areia de rio, areia de duna, areia de filtro de piscina, areia de praia também costuma ter muita sílica, né? Então, quando esses substratos novos, né, são adicionados no aquário, por mais que a gente lave, ainda fica ali um resíduo de silicato, né? O silicato, ele ajuda muito também nessa questão aí de proliferação de alga marrom, né? Então, eu diria que a presença desses nutrientes, desses três nutrientes principalmente na água aí que eu falei, né, nitrato, fosfato e silicato, né, são essenciais aí para que a gente tenha um surto de algas, né, ou pelo menos a presença das algas nos nossos aquários, né. Ligado a isso, a gente também tem a questão da iluminação, né. Se a gente tem um fotoperíodo do aquário muito longo, né, a probabilidade da gente ter problemas com algas também é muito grande,
né? O fotoperíodo normalmente que eu recomendo aí para aquário de água doce, não só eu, né, mas a galera aí que também é mais experiente, é de 6 a 8 horas, né? Até mesmo num aquário plantado, tá, galera? Fotoperíodo aí para aquários de água doce, de um modo geral, tá? Até botando um bolo aí, ciclídeos africanos também, é de 6 a 8 horas. É claro que você vai colocar a potência da iluminação ali de acordo com a fauna que você tem, ou até mesmo a flora, né? No caso, as plantas aí dentro do seu aquário, né? Só que, botando assim, de um modo geral, de 6 a 8 horas seria o fotoperíodo ideal. Mas eu já vi pessoas que deixam o aquário aceso por 10, 12 horas, né? E não é bacana a gente deixar, principalmente 12 horas em um aquário aceso direto. A chance da gente ter problemas com algas também é muito grande, né? Aquários que ficam expostos à luz do sol, seja luz direta ou indireta. Também direta principalmente, né? A chance de a gente ter ali um surto de algas é gigantesco. Então não é nada recomendado luz do sol direta, né? A não ser que você tenha de repente no seu aquário um filtro UV, que eu já vou entrar nesse detalhe, mas de um modo geral evite ao máximo aí colocar o seu aquário num local onde ele vai ter luz direta do sol. Todas essas dicas que eu tô dando aqui, elas já são mais voltadas para a galera que está iniciando aí no aquarismo, né? Principalmente o pessoal que está querendo um rumo aí para seguir, né? Principalmente nesse assunto aí sobre algas, que para quem está iniciando principalmente é algo assim, às vezes até desesperador, né? Falando em iniciando no aquarismo, é completamente normal no início da montagem, no início de qualquer aquário, a gente ter surtos de algas, né? Seja um aquário de água doce ou um aquário de água salgada, né? Principalmente surto aí de algas, a gente chama de atomáceas, né? Aquelas algas marrons também, que parece até uma ferrugem que dá no vidro do aquário, inclusive nesse aquário aqui tem, já vou mostrar para vocês. Então é normal no início da montagem a gente ter esse surto de alga marrom, né? E eu acredito assim que um dos principais motivos pelo qual a gente tem esse surto de alga marrom inicial aí, além do aquário não estar maturado, a gente não ter, digamos assim, uma colônia de bactérias ali ideal, a gente costuma chamar de biologia, né? Não tem uma biologia formada ali no aquário, né? É um termo bem popular, vamos dizer assim, não seria o correto, mas é um termo bem popular aí entre os aquaristas, né? Então, quando a gente não tem uma biologia estabilizada, né, ali dentro do aquário, a gente tem esses altos e baixos, vamos dizer assim, e a gente acaba tendo esses problemas com algas inicialmente, mas eu sempre falo pro pessoal, vai com calma, fique tranquilo, né? De início é normal a gente ter esses surtos de algas, principalmente dá muita alga marrom no início da montagem de um aquário marinho, de um aquário de água doce, né? Depois dos seus 3 primeiros meses aí, com a ciclagem também sendo feita da forma correta, né, essas algas costumam dar uma recuada, aí depois vão aparecendo outras algas, né? E assim, eu desconheço aquário, né, hoje em dia, aí, toda a história do aquarinho, desconheço aquário sem algas. Pra mim, tá, pode ser até uma baita ignorância que eu vou falar aqui agora, mas se você discorda também, deixe sua opinião nos comentários, mas pra mim não existe aquário sem algas, tá bom, galera? Até porque você vai estar comprando peixe de uma loja, uma planta de uma loja, né, às vezes um tronco tratado numa loja, né, e esse material, né, esse animal, dentro ali do saquinho onde ele está vindo, pode vir com um pequeno esporo de alga, cara, já é o suficiente, né? Se você compra uma planta, não trata essa planta, né, não faz ali uma desinfecção antes de adicionar no seu aquário, essa planta, na maioria das vezes, tá, ela vem com algum esporo de alga, que ela vai estar ali na bateria da loja, em bateria de planta de loja, não só de loja não, tá, galera? De modo geral, qualquer aquário tem, principalmente aquário plantado, tem alga. Então, qualquer esporo, por menor que seja de alga ali, vai se proliferar, vai se manifestar ali, você pode ter até um surto de alga no seu aquário por conta dessa planta que veio contaminada, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo um peixe, vamos supor que o peixe estava lá dentro do aquário da loja, naquele aquário ali tem alga, né? E aí veio um esporo de alga agarrado no tecido do animal. É possível isso acontecer. Então, eu arrisco dizer aí que não existe aquário sem alga, né? O tronco tratado você comprou na loja, o tronco estava lá mergulhado não sei aonde, né? Ou aquele tronco usado estava fora do aquário, mesmo fora do aquário a alga consegue resistir por um determinado tempo aí, vai depender do tipo de alga, né? E quando você bota ele de volta na água, aquela alga ali volta a surgir novamente no aquário, né, por conta daquele tronco que você levou contaminado também. Então, de algum jeito a gente vai estar levando alga para dentro do aquário, por maior cuidado que você tome com o seu aquário. Você pode desinfectar planta, peixe,
tronco, tudo, você pode esterilizar tudo que você vai estar colocando ali dentro do aquário. Mas em algum momento vai acontecer, infelizmente, de você adicionar uns poros de alga ali que você não vai estar nem atento a isso, né? Outra coisa também, itens compartilhados, né? Ou itens reutilizados, equipamentos reutilizados. Você comprou um termostato do seu amigo, você comprou um filtro que você viu na internet, num site desses de venda da vida, que foi usado, né? Pode ter ali uns poros de alga ali dentro também, né? Você comprou pinças de manutenção de aquário plantado, ou então você tem vários aquários na sua casa, né? E o aquário A, você teve um surto de alga, e você vai e usa a mesma mangueira para fazer TPA no aquário A, no aquário B. Só disso você já está transferindo a água de aquário para o outro, porque você vai estar usando o mesmo equipamento, os mesmos utensílios, né, para fazer manutenção nos dois aquários. A gente chama isso de contaminação cruzada, né, que a gente inclusive tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala disso, a gente não fala só de algas, né? A gente pode falar de eventuais parasitas, bactérias, né, e por aí vai. Então, o ideal, o melhor dos mundos, você tem vários aquários em casa, eu estou falando o melhor dos mundos, o ideal, mas eu mesmo nem sigo isso, sendo bem honesto com vocês, tá? Até porque eu tenho vários aquários aqui, e eu compartilho itens entre eles. Vocês vão falar, maior hipocrisia você está falando isso. Não, mas, galera, realidade. Eu aqui procuro trazer a realidade nua e crua para vocês, que às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo de fato, né? Mas o melhor dos mundos é você ter uma rede para cada aquário, uma rede de captura, no caso, né? Você ter uma mangueira para cada aquário. Você ter uma esponja. Esponja, então, nem se fala, cara. Esponja, escovinha de dente, ó, que a gente usa nas manutenções, agarra muitos poros em esponjas e escovas de dente, que normalmente esses materiais eles vão direto nos pontos, né? A gente usa a esponja para tirar a alga do vidro, a gente usa a escova para tirar a alga de rocha, de troncos, né? Então, esses utensílios, então, não se fala, cada aquário tem que ter um individual para que você não faça essa contaminação cruzada aí entre os aquários, certo? Então, tendo tudo isso em vista, no meu ponto de vista, não existe aquário sem algas, tá, galera? Todo aquário vai ter água. O importante, para que essa alga não venha se tornar um incômodo para você, é que você tenha o controle daquilo. Então você tendo o controle daquela alga ali, você controlando o nutriente, controlando o fotoperíodo, né? Muito se fala sobre a questão da potência da luminária. A potência da luminária pode influenciar no surto de algas no meu aquário? Cara, depende muito, mas sim, pode influenciar no surto de algas do seu aquário. Só que o que vai estar mais relacionado nisso aí é um conjunto de fatores, né? Principalmente essa questão da quantidade de nutrientes que você tem disponível ali, né? Enfim, se é um aquário plantado ou se não é um aquário plantado. Então, mas de fato pode ser sim que a potência da luminária influencie no surto de algas, né? Mas por experiência própria, na maioria das vezes, ela não está tão relacionada assim, na questão do surto de algas. Então, eu posso ter então uma luminária potente no aquário de ciclídeos africanos? Eu não recomendo, até porque não vejo necessidade alguma de ter uma luminária potente no aquário de ciclídeos africanos. Eles não têm necessidade disso. A necessidade dos ciclídeos africanos em relação à luz é para eles saberem o que é dia e o que é noite. A luminária no aquário como esse daqui, que fica na área externa da minha casa, eu acendo mais a luminária para gravar vídeos para vocês, né, de forma estética, vamos dizer assim, né, ou para vocês verem alguma coisa aqui dentro do aquário, do que para qualquer outra coisa. Porque no dia a dia ela fica apagada, né, durante o dia, né, o nascer do sol, o pôr do sol aqui é tudo feito de forma natural, né, então eu não vejo necessidade de ter uma luminária, né, para poder pro meu peixe aqui, no caso, aqui, né, que o aquário fica na área externa, pro peixe saber o que é dia e o que é noite. Já pela própria luz do sol já sabe o que é isso, né, e já tem o seu ciclo circadiano, né, regulado por conta dessa iluminação natural. Mas eu não vejo necessidade alguma de um aquário de ciclídeos africanos ter iluminação forte, de um aquário de jumbo também ter iluminação forte, um aquário de kingos ter iluminação forte. De alguma forma ali a gente também pode estar incomodando esses animais, né? Até porque, enfim, vários fatores naturais aí, cada peixe tem uma característica diferente e nem todos eles vivem em regiões onde a gente tem uma iluminação forte no dia inteiro. E até os próprios neons, por exemplo, onde eles vivem, normalmente a iluminação é relativamente fraca, né? Eles vivem em igarapés, onde tem muita árvore, muitas folhas, né, que quebram um pouco, né, dessa claridade muito intensa ali, né, do contato direto do sol, né, com a água. Enfim, então não vejo necessidade de ter uma iluminação muito forte, né, para um aquário onde você não vai ter plâncton, não vai ter coral. Eu acredito que esses seriam aí, né, as principais causas, né, para um surto de algas no aquário, né. A gente pode ter outros casos mais isolados de algumas algas específicas, como por exemplo, eu já fiz vídeo aqui no canal com o Kleber Sá, né, que é aquapaisagista profissional, lá do Aquário Monster Shop,
E nesse vídeo a gente falou, né, sobre a alga cladófora. E a alga cladófora é uma alga que se dá num aquário onde você tem tipo um aquário maturado, né, um aquário bem ciclado, e um aquário onde você dá as condições ideais para plantas. Então ela vai aparecer no aquário que está maravilhoso, perfeito ali para plantas. Então se o aquário plantado com CO2, com fertilização, iluminação boa, a cladófora vai aparecer ali. Seja, às vezes, é o que eu falei, mesmo descontaminando aí a planta, acaba que um esporo pequenininho vai junto ali, acaba passando batido, né, já é o suficiente para você ter um surto de alga ali, seja de cladófora, peteca, enfim. Então, para você que quer evitar ter esse tipo de problema, procure fazer desinfecção de tudo que você vai colocar dentro do aquário para evitar grandes problemas com o tempo. No meu caso aqui, aquário de ciclídeo africano, sendo bem honesto com vocês, eu quase não tenho problema com algas. Vocês vão ver alga aqui no vidro, né? Mas alga no vidro é normal de qualquer aquário. E algo que eu já observei também é que dependendo do aquário, você vai ter tipos de algas diferentes no vidro. Por exemplo, aqui no meu aquário de ciclídeos africanos, eu não sei se essa relação está muito ligada à questão do pH, né? Porque o pH aqui é bem mais alcalino, né? Mas eu acredito que sim. Aqui eu tenho muito mais alga marrom nos vidros. E esse aquário aqui ele já está montado há bastante tempo, é um aquário muito bem estabilizado, os parâmetros ok. Aquário tinindo, tá tinindo aqui, tá tudo ok. E já no aquário plantado, estabilizado, a gente vê mais no vidro, o que a gente chama de green spot, que são aqueles pequenos pontos verdes, que vai dando ali pelo vidro, e esses pontos verdes em grande quantidade vai se alastrando e vai virando um grande paredão verde, Então, e no aquário plantado normalmente a gente tem um pH aí que vai de neutro para ácido, ou ligeiramente ácido, Então eu vejo que tem, e dependendo do pH do aquário, a gente tem tipos de algas diferentes que vão dar naquele aquário ali. Bem, observação minha, tá bom? Não tem nenhuma comprovação científica não, isso aqui é um comentário de um aquarista, e uma experiência aí que eu já venho tendo há muitos anos, principalmente aqui com ciclídeos africanos. Eu vou filmar mais de perto para vocês verem, mas já dá para ver que no fundo lá, ó, do aquário, ó, tem bastante alga marrom, Mas se fosse um aquário plantado, provavelmente não seria essa alga marrom aqui, seria uma alga aí mais, uma alga verde. O descontrole das algas também, galera, está muito relacionado ao desleixo do aquarista também. Isso também falo por experiência própria, principalmente aí no marinho. Eu dei um desleixo com o marinho em um mês, eu dei um vacilo aí com manutenção nele em um mês, foi o suficiente para eu ter um grande problema com algas no aquário, que eu não consegui reverter, e eu tive que remontar esse aquário. Então, o desleixo, você relaxar ali na manutenção, não vou escovar aquilo ali hoje não, vou fazer só uma troca de água aqui e já era. E aí, quando você vai fazer a escovação, às vezes já é tarde demais. Às vezes você está olhando o aquário todo dia ali, mas a preguiça fala mais alto. Então, o desleixo do aquarista, eu acho que seria o maior erro do aquarista, é largar a mão do aquário, que aí sim, normalmente você vai ter muito problema com alga. O pessoal pergunta muito sobre a questão do filtro V. A pergunta que eu recebo é uma pergunta assim, bem superficial no caso, A pessoa vai e pergunta se o filtro V ou o ozônio, eles vão dar conta de algas no aquário. Tipo, se você vai botar o filtro V e o ozônio no teu aquário e vai acabar com todo tipo de alga do aquário. E não, isso não vai acontecer por quê? Ele vai sim dar conta de algas, mas algas que estão em suspensão. Ou seja, algas que eventualmente irão passar por ele. Então, alga que fica na rocha, alga que fica no vidro, obviamente não passa pelo filtro V. Então, essa alga você não vai conseguir exterminar, certo? Você só vai conseguir exterminar a alga que passa pelo próprio filtro V ou passa pelo ozônio, certo? Então, alga marrom no vidro, alga filamentosa, alga peteca, alga cladófora, você vai até conseguir acabar com os esporos que acabam eventualmente ficando em suspensão, você vai enfraquecer ali, mas de um modo geral, você consegue acabar com aquela água verde, Quando você tem muita alga em suspensão. Isso normalmente acontece em aquários, onde ou a gente tem uma produção de matéria orgânica gigantesca ali na água, um excesso de nutrientes absurdo por ali, ou então um aquário que pega muita luz do sol. Luz do sol direto, normalmente a gente tem uma água muito mais esverdeada, Então, nesse caso, aí sim, a alga vai passar pelo filtro V e o filtro V basicamente vai esterilizar essa alga, Ele vai exterminar essa alga aí, vai quebrar as células, Normalmente é o que ele faz, não só em algas, mas em bactérias, parasitas também, dependendo da potência de filtro V que você tenha aí no seu aquário. Então, os benefícios do filtro V e do ozônio também,
são principalmente a questão da esterilização da água aí, não só relacionado, né, às algas, mas também a alguns patógenos aí, bactérias principalmente. Então lembre sempre, vai dar conta de algas? Vai, mas não de todas as algas. Isso aqui, ó, no vidro, você vai ter que tirar. Ah, Matheus, mas eu posso terceirizar o meu trabalho para um peixe, botar um peixe algueiro aí no aquário? Cara, não conte com isso. Né? Não conte que uma fauna algueira do seu aquário vai dar conta de todas as algas ali dentro do seu aquário. Né? Até porque pode chegar um momento, inclusive, que esses peixinhos aqui que comem algas, eles vão descobrir o sabor da ração, vão ver que a ração é muito mais interessante e vão parar de comer as algas. Pode acontecer sim, tá? Já aconteceu comigo com algumas espécies aí, principalmente otossínclos, né? Eu já vou entrar nesse detalhe aí da fauna algueira. Mas tente não terceirizar, né, o teu trabalho, de remover, né, de fazer a remoção das algas, né, nos vidros, porque normalmente a longo prazo isso aí não dá certo, né, e você vai acabar se decepcionando com um animal que não tem obrigação de fazer aquilo ali. Né? A gente chama de peixes limpadores, mas não é peixe limpador. A gente para pensar bem, na verdade o peixe mais suja, de um modo geral, tá? Mais suja do que limpa um aquário. Então, muda um pouco esse pensamento aí, que isso, na maioria dos casos, não costuma dar certo não, tá? Alga, vai fazer manutenção, escovação das rochas, escovação de tronco. Você vai ter que limpar o vidro do seu aquário. Esquece essa ilusão aí. Se tiver alguém te vendendo um produto aí falando que vai ser milagroso e não vai ter água no aquário, cara, eu nunca vi um produto, né, que, bem, pelo menos até hoje, né, estamos em maio de 2024, pelo menos até hoje eu nunca vi um produto milagroso que vai fazer com que todas as algas sumam do seu aquário, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? E às vezes eu vejo muitas pessoas tendo problemas de tomarem algumas atitudes sem estudar antes, sem ler qualquer tipo de artigo, material aí, né, e acabam às vezes até perdendo os peixes, a fauna do aquário inteiro por conta de atitudes mal pensadas. Por exemplo, anti-algas. Eu posso usar anti-algas no aquário, né, eu posso ter um clarificante de água aqui à disposição. Cara, nada impede, você pode ter, da mesma forma que eu tenho aqui na minha casa, tanto um clarificante quanto um anti-algas. Até porque eu tenho um aquário plantado. Então, normalmente, quem tem aquário plantado também leva junto ali do aquário plantado um anti-algas à disposição para qualquer tipo de problema, né, no meio do caminho. Né? Então, você pode ter sim, mas você não pode ficar dependente desse produto, certo? Se você está dependente desse produto, tem alguma coisa de errado. Se o aquário só fica água cristalina, depois você usa clarificante ou anti-algas, cara, dá uma geral aí, vê parâmetro, vê se não tem nada de errado, volta lá no início do vídeo, assiste o vídeo de novo, né, ver se alguma das coisas que eu falei mais pro início do vídeo não está errado no teu aquário, né, porque ninguém merece ficar refém de um produto como anti-algas e clarificante de água, certo? Então, anti-algas principalmente, ele pode sim levar prejuízo, danos aí à sua fauna. Tem anti-algas que são bem nocivos, vamos dizer assim, aos peixes. Se você não usar um costume do ser humano, né? Não vou nem falar de brasileiro, que é sacanagem falar isso, mas costume do ser humano. Você vai usar qualquer produto ali no aquário. Botou o produto, pum, 1 ml para cada 50 litros. Teu aquário tem 30. O que você vai fazer? Vai calcular? Não. Você vai botar 1 ml em 30 litros. No caso de anti-algas, medicamentos, 1 ml para 50 litros, cara, bota 1 ml para 60 litros. Entendeu? Procure dosar a menos do que o fabricante recomenda nesses casos aí, porque a chance de você ter problemas e perder sua fauna ali toda, às vezes até as próprias plantas, né, para quem tem plantas, ou corais também, anti-algas para corais inclusive, pode ser bem nocivo, a chance disso acontecer é muito grande. Então a gente tem vários anti-algas aí que são nocivos a peixes, né, dependendo do peixe. Independente da quantidade que você for colocar do anti-algas ali, ele já vai levar danos àquele peixe ali, peixe de couro, por exemplo, peixe com hipersensibilidade, que a gente chama, como, por exemplo, o peixe-faca palhaço, o neon, né? Às vezes tem anti-algas que podem fazer mal a esses peixes, independente da quantidade que você vai usar, tá? E também invertebrados, camarões, caramujos, né? E por aí vai. Então prestem bastante atenção, leiam o rótulo do produto que você vai estar utilizando no seu aquário. É interessante ter, né, ali prontamente, para caso a gente tiver algum problema, é interessante sim, né, como eu falei, eu tenho aqui na minha casa, mas não é legal a gente ficar refém desse tipo de produto. Eu vou fazer algo aqui, inclusive, já que eu estou falando de anti-alga, de clarificante,
que normalmente eu não faço, cara, é recomendar alguns produtos, né? Anti-algas aí a gente tem vários no mercado, né? Mas, para ser bem honesto, os que eu mais me dei bem e vi bons resultados foram o Alga Fix da API, tanto para água doce quanto para água salgada. Mas eu tô vendo que esse Alga Fix da API, infelizmente hoje, a gente está com uma certa dificuldade de encontrar esse produto no mercado aí. O Algout também, da Ocean Tech. Conforme eu vou falando, eu vou deixando a imagem deles passando aí na tela para vocês verem como é que é o produto, né? Algout, da Ocean Tech. Esse produto, inclusive, eu tenho hoje à disposição aqui na minha casa. É um produto muito bom. E também o Green Easy. O Green Easy, eu esqueci a marca dele, tá? Mas ele vai estar passando aí de qualquer forma. O Green Easy também é um excelente produto. Existem outros aí no mercado, né? Tem o anti-algas também da Biozin, que é muito bom, é excelente, uma marca nova no mercado. Mas pelo que eu já vi, o produto de fato funciona muito bem, né? Que vai estar passando aqui no cantinho, né? A Biozin, que veio com preço bem legal, tem um excelente custo-benefício. Né, agora, de clarificante de água, né? Porque clarificante, galera, é diferente, tá, de anti-algas. Né, a gente tem clarificante aí da PowerFert, né, que é o... tá ali no cantinho, é o Clear da PowerFert. A gente tem clarificante da Biozin também, que é muito bom também. Eu usei na montagem de um aquário de ciclídeos africanos lá em São Paulo, na Urtrotter. Cara, o clarificante funcionou perfeitamente bem. Tem o clarificante também da Reflower, que é acho que é Aqua Clear, o nome desse clarificante. E funciona muito bem também. E eu já usei também o Clarity, que é da Siquem, né, e funciona extremamente bem. Então, assim, de produtos, né, de anti-algas e clarificantes, né, do que eu já usei aí no mercado são esses. Né, até citei algumas marcas aí nacionais, né, para também, marcas que assim, tem um custo mais acessível aí para a galera. Né, assim, produto para todo tipo de bolso aí. Né, mas de todos os que eu usei melhor assim, cara, eu colocaria em primeiro lugar, de anti-algas, o Alga Fix da API. Na verdade, todos os que eu citei são muito bons, né? Eu ia fazer até um ranking aqui, mas não vai valer nem a pena. Todos esses que eu citei aqui no vídeo, de fato, são bons e vale a pena comprar aí. Então, o que você encontrar na sua região de qualquer um desses produtos aí, vai funcionar chuchu, beleza. Né? E aqui também não é patrocínio não, tá, galera? Tô falando porque, de fato, funciona, né? E vale a pena. Né? E para quem quiser comprar, né, os produtinhos desse aí, tem alguns desses produtos que eu citei lá no site da Ecotop. E eu tenho cupom de desconto lá, 10%, né? Que é o cupom Monster10, pegou esse cupom, lançou lá no carrinho, ganha 10% de desconto. E quem paga no Pix tem mais 7% de desconto. Então é 10% do cupom e mais 7% do Pix. Então, ó, já deixei aquela moral marota aí para quem quiser comprar um anti-algas ou clarificante aí pro teu aquário ou qualquer outro tipo de equipamento. Tem de tudo lá no site da Ecotop. Valeu? Enfim, aproveitei até para fazer um jabá lá para Ecotop. Alô, Ecotop! Como eu falei, né, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui sobre como você faz para se livrar de alga peteca, cladófora. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre alga cladófora. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre alga marrom. Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Para vocês aí assistirem. E eu vou fazer vídeo sobre alga peteca, tá? Então fiquem tranquilos que a alga peteca vai sair já, que é o terror dos aquaristas. E predadores, né? Predadores, fauna algueira. Lembrando que desses peixes que eu vou citar aqui agora no vídeo, nem todos eles vão comer para sempre algas no seu aquário. Como eu falei anteriormente aí, alguns deles vão acabar em algum momento provando da ração, né? E infelizmente eles vão acabar parando de comer ração. E nessa de parar de comer ração, parando de comer alga, tá? Eles vão provar a ração, vão gostar tanto da ração que eles vão parar de comer as algas, né? E eu já vou começar citando aqui o Otocinclus. O Otocinclus é um excelente comedor de algas, barato, porém tem esse problema, né? Eu tenho 3 aquários meus aqui, 3 aquários diferentes, né? Otocinclus, e nos 3 aconteceu isso. Eles começaram a comer ração e pararam de comer algas. A gente tem Paraotocinclus também, né, que é parente do Otocinclus, né? A gente tem o Paraotocinclus adolphoi, a gente tem o Paraotocinclus haroldoi, acho que esses são os nomes. Né? Mas a gente tem os Paraotocinclus aí que também são excelentes comedores de algas. A gente tem Flying Fox, né? Tem tanto o Flying Fox verdadeiro, né, que chamam de Flying Fox, True Flying Fox, eu sou péssimo no inglês, galera, mas tem o True Flying Fox, né, e tem o Flying Fox tradicional aí, que é o mais vendido nas lojas de aquarismo, né, que são excelentes comedores de algas também, só que corre o mesmo risco
lá dos peixes, né, como se tem otossínclos, né, de parar de comer alga por conta da ração. A gente tem botias também, algumas botias aí comem algas também, né, já vi botia ioiô caindo dentro de algas, né, então não são todas, tá? Não são todas, mas algumas botias elas acabam comendo bastante alga. A mini arraia também, que é uma botia, ela também come muita alga. Molinésias também são excelentes comedores de algas, né? O pessoal curte muito molinésia aí, né? Relatos aí de molinésias comendo bastante alga filamentosa, inclusive. Então molinésia também vale bastante a pena. Molinésia, inclusive, até colocada em aquário marinho, né? Para vocês terem noção. Colocada em aquário marinho para comer algas em aquário marinho, olha só. Então molinésia aí fica a dica. A gente tem também, é claro que eu vou esquecer de um ou outro aqui, tá, galera? Porque existem vários peixes algueiros, né? Mas a gente tem o comedor de algas, o Alga Eater, né? Que é o Alga Eater Gold, que é um ótimo comedor de algas também, né? Mas é um bichinho que cresce um bocado, um bicho que pode passar dos 20 centímetros. É muito utilizado em lagos, né? Mas fica aí uma atenção já para esses que eu vou citar agora, que esses especificamente já podem ser peixes comedores de algas que podem demonstrar interesse em sugar muco dos outros peixes. É isso aí, sugar muco, né? Principalmente aí de peixes como acarabandeira, acaradisco, peixes que são mais paradões, né? Alguns bagres também, para quem tem aquário jumbo, né? Acaba acontecendo de sugar muco de pintado, de pirarara, de arraias, por exemplo. A gente tem que ficar ligado nesses peixes que eu vou citar agora aqui no vídeo, né? O Alga Eater é um deles, né, que o Alga Eater, né, o Gold, ele pode comer muco, né, sugar muco de carpas, por exemplo, que é muito comum, né, da gente ver carpa, né, Alga Eater em lago de carpa, então fiquem ligados, né, e o dano que eles causam são danos assim significativos, pode levar o peixe a óbito, né. E a gente tem aí o famoso Pterigoplichites pardalis, que é o cascudo abacaxi, né, o cascudo abacaxi é um excelente comedor de algas, né, só que é um peixe que produz muita matéria orgânica, ele faz muito cocô, então fiquem ligados aí, dependendo do tamanho de aquário não vale a pena, né, ter um cascudo abacaxi, né. Se você não tem lugar para soltar esse cascudo abacaxi quando ele crescer, não compre, tá, porque é um peixe que cresce muito e fica com mais de 40 centímetros na fase adulta, então fiquem muito ligados no cascudo abacaxi, tá bom? E aí você vai ver lá outros cascudos também, cascudos de um modo geral. Todo cascudo aí que come alga, de um modo geral, tá? Eu não recomendo para aquários menores, aquários pequenos, aí, abaixo de 200 litros principalmente, porque depois é um peixe que cresce rápido, é um peixe que corre o risco também de desenvolver esse interesse, né, pela mucosa dos demais ali dentro do aquário, né, e é um peixe que é mais forte do que os outros. Né, então, um cascudo abacaxi de 20 centímetros num aquário de 200 litros, com acaradisco ou bandeiras, por exemplo, pode ser um grande problema para você. Então fiquem ligados nisso aí. Né? Agora, para aquários bem grandes, aquários jumbo principalmente, a gente tem o jaraqui. Cara, o jaraqui, cara, para mim, o melhor comedor de algas que eu já vi, aí principalmente para aquários jumbos, só que ao mesmo tempo que ele é o melhor comedor de algas que eu já vi e já tive, ele também é um excelente sugador de muco. Até é mais provável do jaraqui sugar muco do que o próprio cascudo. Então fiquem muito ligados no jaraqui. Jaraqui a gente tem um colombiano, aí jaraqui colombiano é lindo demais, né? Um pouco mais caro, mas é muito lindo. Né? E a gente tem o jaraqui nacional, que ele é um pouco mais amarelado, ele não é tão colorido quanto o colombiano, né? Mas ele também é muito bonito. A gente tem alguns invertebrados aí também, que são excelentes comedores de algas. A gente tem as ampulárias. Ampulárias são muito famosas aí, né? Se reproduzem no aquário, inclusive. Já vi várias pessoas aí que conseguiram reproduzir ampulárias em aquários. A gente tem as famosas neritinas, né? As neritinas também são vendidas para aquários de água doce aí. Com essa, o pessoal compra mais com essa finalidade, né? Para serem comedores de algas. Tem algumas espécies de camarões que comem algas também. Né? Eu já vi alguns neocaridinas comendo algas, mas os neocaridinas ficam bem pequenininhos. O Malaua, acho que é assim que pronuncia, também é um excelente comedor de algas. Né? Caramujo, Red Ranchorn, já tive, excelente comedor de algas também, reproduz bastante em aquários. Né? E basicamente é isso. Né? Tem mais invertebrados, óbvio, né? Mas os mais populares, eu diria, né? São esses que eu acabei de citar aqui no vídeo para vocês. Né? Então, agora, cara, falei pra caramba, eu nem sabia que o vídeo ia ficar tão grande assim. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu celularzinho que tá filmando aqui, vou levantar e vou filmar mais de perto o aquário aqui, para vocês verem o tipo de alga que dá no vidro
e nas rochas aqui do meu aquário de ciclídeos africanos e como que eu faço, né, para remover essas algas. Vamos lá ver de perto. Bem, vamos lá. Hoje a cachorrada aqui tá animada, né, galera? Mas não tem jeito. Vou filmar com a cachorrada animada mesmo. Vamos lá, aqui. Meu aquário de ciclídeos africanos depois de... Cara, acho que tem uns 15 dias que eu não limpo o vidro do aquário. E tá desse jeito aqui, ó. Engraçado que, no caso desse aquário aqui, ele dá alga verde mais aqui pra baixo, ó. E aqui em cima, daqui pra cima, é alga marrom. Lá atrás, mesma coisa. Vocês vão ver que o aquário, o vidro lá atrás, ele tá praticamente completamente tampado de alga marrom, tá vendo? E aí o que que eu uso aqui basicamente para limpar o vidro do meu aquário aqui, desse aquário grande principalmente? Aqui eu uso o famoso limpador magnético, né, que ele me ajuda bastante. Esse daqui especificamente é o que eu mais gosto aí, né? Eu sou meio que fã dessa marca, eu tenho que assumir para vocês. Olha aqui, é até prazeroso, né, ficar limpando o vidro do aquário, ó. Não tô querendo ir até o fundo, porque eu tô filmando com uma mão e limpando com a outra. Porque até o fundo a gente tem que ir com mais cuidado, ó. Mas ele limpa muito bem. Eu vou passar aqui, ó, onde tem mais alga, ó. Na primeira passada já remove, né? Sendo que eu já tenho que trocar essa lâmina. Essa lâmina aqui já tá velhinha já. Eu já tenho que trocar essa lâmina, mas mesmo assim continua sendo um excelente, né, limpador magnético. Eu gosto muito. O pessoal vê qual é o que eu uso aqui, Flipper Float. Tem vários outros modelos de flipper aí pelo mercado. Nesse aquário aqui é um aquário que tem vidro de 20 milímetros, ó, de 12 milímetros, tá? E ó, limpa muito bem. Eu vou até passar aqui pro vidro lateral para vocês verem um pouco. Eu tô aproveitando que eu já tinha que fazer isso hoje. E olha aí. É bem de boa, né, para remover as algas. É claro, ele não remove todo tipo de alga, tá, galera? Tem algumas algas que são mais resistentes, vamos dizer assim, né, principalmente quando a gente vai chegando aqui para baixo, né, que são mais difíceis da gente tirar, né? Então aí para essas algas que eu uso esse carinha aqui, ó, que é um raspador que tem uma lâmina também aqui na ponta dele, né? Muitas pessoas perguntam se isso daqui não arranha, né, o vidro, e não arranha o vidro, tá? A não ser que você, quando estiver limpando, vai chegar aqui embaixo e vai puxar junto a areia, né, do aquário. Aí sim pode correr o risco de arranhar o vidro do seu aquário. Esse aquário aqui especificamente, ele tá com alguns arranhões, né? Um aquário antigo, né? Vocês vão ver, ó, filmando bem de perto, ó, dá pra ver que tem alguns arranhões. Esse aquário eu não comprei ele 0 bala, tá? Esse aquário já era usado e ele já veio pra mim com muitos arranhões, né? Mas a oportunidade que eu tive de pegar um aquário maior, né? Sabe como é que é aquarista, né? Não pensei 2 vezes, peguei o aquário mesmo assim, né? Mas aí, limpando com cuidado, com um limpador magnético ou com um raspador, igual tem aqui, você não vai arranhar o vidro do seu aquário, tá? Corre risco de arranhar? Claro, sempre corre. Com qualquer material que você use para limpar o vidro na parte interna do seu aquário, você corre risco de arranhar sim. Você vai usar uma bucha, corre risco de arranhar. Você vai usar perlon, qualquer outro material aí, tem aquelas esponjas também, né? Da Tech Bond que o pessoal usa, ou aquelas esponjas também da Ocean Tech, que também corre o risco aí de vocês arranharem o vidro do seu aquário, porque não depende só do material também, depende da forma que a gente vai utilizar, né, esses materiais dentro do nosso aquário, né? Então, né, independente aí do material que você use, sim, corre o risco de arranhar o vidro do seu aquário. Então, fiquem ligados aí que isso está mais relacionado da forma que a gente usa o material, né, do que com o material em si, tá? Eu mostrei aqui que eu estou utilizando o limpador magnético da Flipper, né? Mas tem outros aí no mercado que eu gosto bastante, né? Tem, por exemplo, o MagFloat, acho que é esse o nome. MagFloat também é muito bom. Tem o da NY, inclusive é um limpador magnético nacional. Vale a pena também, né? Eu ouvi falar muito bem. Então, assim, de limpador magnético, é óbvio, tem vários outros aí pro mercado. Mas o que eu, assim, sou mais seguro de recomendar para vocês são esses 3. Eu colocaria aí no ranking, eu colocaria o Flipper em primeiro lugar, o NY em segundo e o MagFloat em terceiro, tá? Esse seria o meu ranking aí, mas há quem discorde, né? Porque tem uma galera aí que curte muito a NY e colocaria com certeza a NY em primeiro lugar. Existem outros limpadores magnéticos que são mais baratos do que esse, mas aí já é um risco, né? Que você pode correr de comprar um limpador magnético e não gostar e depois ter que gastar mais dinheiro comprando um melhor, tá? Os que eu recomendo
assim, com segurança para vocês, são esses três que eu citei aqui no vídeo. De resto, eu não arriscaria não, tá bom? Então eu uso o limpador magnético para limpar o vidro, né? No caso aqui, esse aquário é grande, né? Um aquário de 2 por 60 60, né? E aí eu uso, né, esse raspador aqui, né, que é um raspador relativamente grande, para vocês terem uma noção. Deve ter uns 40 centímetros, por aí. Né? E aí eu consigo, com a ajuda também, o auxílio de uma escada, né, chegar até lá a parte de trás e fazer a raspagem do vidro traseiro também, sem muito esforço, certo? Então, nesse aquário aqui, principalmente, eu uso o limpador magnético, né, e esse raspador. E nos meus outros aquários menores lá, né, no meu marinho lá dentro também, eu costumo usar perlonzinho, né? Eu pego o perlonzinho, pego um pedacinho, uso em um, pego esse pedacinho e jogo fora. Pego outro pedacinho, uso em outro, pego, jogo fora, certo? E por aí vai. Eu tenho outro, vou até chegar perto aqui para mostrar para vocês e dar um spoiler também do meu aquário plantado, que até hoje eu não mostrei, né? Mas eu vou fazer um vídeo mais especificamente desse aquário plantado aqui, ó. Lembra que eu falei das algas marrons no aquário plantado? Ele dá mais alga marrom. É um aquário plantado que já está bem estabilizado, né? De baixa demanda, não tem o CO2 aqui, pelo menos não ainda. Né? E aí eu tenho esse limpadorzinho magnético aqui, que também é da Flipper, tá? Esse já é mais voltado para nano. E ó, tem uma alguinha aqui no vidro da frente, não sei se vai dar para enxergar. Eu vou passar aqui. Acho que tá dando para ver, eu tirar um pouquinho, né? Esse aqui ele já não tem lâmina. E ele é mais voltado para aquários pequenos, né? Aquários com vidro aí mais fino. Né? E também funciona muito bem, eu gosto muito desse limpador magnético aqui. Muito bacaninha, pequenininho, né? Bem deschavado, né? Vamos dizer assim. Né? E aí também uso, principalmente aqui no plantadinho, né? E quando eu vou usar ele no meu marinho, o que eu faço? Eu tiro ele daqui, boto de molho na água sanitária aí por uns 3, 5 minutos, né? Seco bem, depois eu vou usar ele lá no meu marinho, né? Tudo bem, é aquário de água doce pro marinho, mas já fiz tanta cagada na vida, galera, em aquário, que aí eu prefiro evitar qualquer tipo de problema. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso daqui, ó. O pessoal acha que isso daqui é alga, e na verdade isso não é alga, tá? Isso aqui é o que a gente chama de zoogleia. Né? Zoogleia é uma proteção, né? Como é que eu posso explicar para vocês? Uma proteção de bactéria. Falando assim de forma bem resumida. Normalmente isso se dá quando o tronco que a gente adicionou no aquário ainda está encharcando. Né? E olha que esse tronco já está aqui há bastante tempo e mesmo assim ainda está dando zoogleia. Eu adicionei alguns otossínclos aqui dentro justamente para poder comer essa zoogleia. Mas é o que aconteceu, que eu falei para vocês, né? Por conta das rações que eu adiciono aqui, eles pararam de comer algas e zoogleia, né, e estão comendo só ração. Agora eu não sei se eu vou conseguir filmar algum. Ah não, aqui ó, tá aqui na minha cara, eu não tava vendo, ó. Esse danadinho aqui, ele, só porque eu falei, mas enfim, vocês puderam ver que tem bastante zoogleia aqui dentro, e eu tenho 2 otossínclos aqui dentro. Né, e a zoogleia mesmo, que eles comiam antes, né, eles comiam tudo isso aqui, ó, eles já não comem mais. Pois é uns danadinhos. Né? E às vezes a gente encontra umas camadas, uma camada branca no vidro. Eu acho que não vai dar para ver muito bem por aqui. No vidro frontal desse aquário aqui tem uma camada um pouco esbranquiçada. Acho que não vai dar para ver. Só um pouquinho. Ah, agora tá dando para ver. Tá vendo essa camada um pouco esbranquiçada? Tem um pouco de alga também, esverdeada aqui no meio, no vidro. Mas essa camada branca é como se fosse um biofilme, né? É uma camada de microvida. Então ali a gente tem alguns pequenos invertebrados que a gente quase não enxerga. Em alguns casos, quando a gente para e fixa bem, fica olhando, a gente vê alguns pequenos pontinhos se movimentando. Né? Então essa camada esbranquiçada, né? Alguns falam até que alga branca, na verdade é uma camada de biofilme. Né? E isso se dá pelo boom de vida, vamos dizer assim, né? Principalmente de bactérias que está dando no seu aquário. Isso normalmente acontece muito em aquários de aquaristas aí que usam muito acelerador biológico, né? E às vezes ele já não tem tanto espaço no filtro para armazenar bactérias. E o que essas bactérias vão fazer? Elas vão procurar outras superfícies no aquário para poder se aderir. Né? E elas se aderem também no substrato, no tronco, nas rochas e no vidro do aquário. Então se você utiliza acelerador biológico no teu aquário, mesmo não tendo necessidade, numa eventual manutenção, na TPA eu vou lá e uso acelerador biológico,
né? Você tem aquela filosofia, né, de que bactéria nunca é demais. Às vezes não é tão bem por aí. Eu pretendo até fazer um vídeo mais específico mais pra frente para falar sobre isso, né? Porque às vezes o nosso aquário chega num ponto onde a gente já não tem mais onde colonizar a bactéria, né? Então aí ela vai procurar outros lugares para colonizar, como por exemplo no próprio vidro do aquário, né? E normalmente em aquários que a gente encontra essa camada de biofilme, né, vamos dizer assim, já são aquários que estão muito bem estabilizados, né, maturados. Dificilmente eu vejo isso em aquários marinhos, né, porque normalmente esse excesso de bactérias ali livre na água, ele é removido pelo próprio skimmer, né, do aquário. Né, o skimmer do aquário, para quem não sabe, né, até fiz um vídeo mais recentemente aí com o Wade lá da World Trotter, né, falando sobre skimmer, e o skimmer ele também tem essa função de ajudar no controle de patógenos livres ali, né, em suspensão na água do nosso aquário. Também remove bactérias, por exemplo. Então, numa eventual situação de você adicionar bactéria no aquário marinho com o skimmer ligado, né, aquele skimmer, de alguma forma, também vai acabar removendo, tirando um pouco daquela bactéria ali que você adicionou no teu aquário. Né, até o que o pessoal recomenda, os fabricantes aí dessas bactérias, é que no caso de UV, ozônio e skimmer, você desligue, né, esses equipamentos, né, por um período ali de 72, 48 horas, né, até a bactéria conseguir se estabilizar ali, se estabelecer, né, no devido local, né, para onde ela tem que ir. Então, se você tem skimmer no teu aquário marinho, provavelmente isso não vai acontecer, porque ele vai remover, né, aquela quantidade de bactérias ali que está em excesso. E como eu falei também, olha aqui é um aquário Tanganica, né, ciclídeos africanos do Tanganica, e aqui a gente tem mais alguinhas verdes. Cara, isso não me incomoda, tá, galera? Isso aqui tá muito controlado, isso aqui não me incomoda em nada. Muitos filhotinhos. E aqui na lateral, ó, alga marrom no vidro, tá vendo? Bastante alga marrom no vidro, né? Então, eu percebo que no aquário de ciclídeos africanos, né, com pH mais alto, eles tem uma predisposição maior, né, a ter esse surto de alga marrom do que no aquário, né, de água neutra, alcalina. Olha aqui, como eu falei. Lá no cantinho, alga verde. Então, assim, normalmente, principalmente aqui no aquário plantado, que a água dele é bem cristalina, essa alga aqui no canto me dá uma agonia, né? Então, eu já teria removido. Só que eu já estava pensando em fazer esse vídeo aqui para vocês, e não faria sentido, né? Eu fazer um vídeo com os meus aquários bem limpinhos. Então, também esse é um dos motivos pelo qual eu tenho vários aquários aqui em casa e várias possibilidades de produzir conteúdo para vocês. Até tô devendo alguns vídeos aqui, né, aqui em casa, né? Eu tenho mais aquário para montar aqui, tem mais aquário para montar aqui, enfim. Voltando aqui para o aquário de ciclídeos, a gente tem nas rochas também algumas algas que não me incomodam em nada, tá? Eu não removo das rochas, no caso, né? De forma proposital, eu deixo aí para dar um tom de naturalidade maior, né? Eu tenho muito disso comigo. Vocês vão ver que todas as rochas têm algas, né? E não é questão de preguiça não, até porque nos outros eu removo. Só que no caso do aquário de ciclídeo africano, seja nesse Malawi aqui, ou seja lá nos Tanganicos, como vocês viram, eu gosto de deixar, né? Então aí eu vou deixando, que eu não vejo problema algum, no caso aqui nos aquários de ciclídeos africanos, né? Mas alga nas rochas, você só vai tirar isso aqui se você fizer uma intervenção manual. Escova, vem aqui, remove com a escova, né, e faz a TPA depois de você fazer a limpeza. No caso aqui, eu vou fazer a limpeza nesse aquário hoje. Eu vou tirar todas as algas do vidro primeiro, para depois fazer a TPA no aquário. Uma parte dessas algas vai parar lá no meu SUMP, né, lá na minha mídia mecânica, no meu perlon, né, e a outra eu vou remover, né, na hora de fazer a aspiração, na hora de fazer a remoção, né, da água para a TPA. Então, vai fazer a escovação de rocha aí, tal, faz a escovação, tira toda a alga ali do aquário, né, que você deseja tirar, e depois faz a TPA e vai removendo aqueles pontos ali de algas que você esfregou, né, manualmente, tá? Mas isso aqui não caia na ideia aí de colocar, adicionar produto para remover a alga que está em vidro, né, ou em rocha, tronco ou decoração do seu aquário, porque não vai dar certo. As pessoas me perguntam também sobre cianobactéria, né? Ah, Matheus, eu tô com uma gosma verde no meu aquário. Né? No caso da cianobactéria, por mais que ela tenha muita relação com algas, né? Ela não é uma alga, né? O nome mesmo já diz, cianobactéria, é uma bactéria, né? E dependendo da quantidade que você tem no seu aquário, ela pode fazer mal aos seus peixes, né? Porque ela tem o que a gente chama de cianotoxina, né? Então, tá vendo cianobactéria no teu aquário? Não dá mole, manda a preguiça pra longe, vai lá com a mangueirinha no foco, pum, remove manualmente ali. O que eu recomendo, se eu for falar de cianobactéria nesse vídeo aqui, aí, mano, o vídeo vai ficar com mais de 3 horas,
né? Eu recomendo vocês assistirem algum vídeo aqui no YouTube falando sobre cianobactéria especificamente, porque ela merece. Inclusive, de repente eu faço um vídeo só para cianobactérias aqui para vocês, e lançar uma playlist, mas ela vale um vídeo só para ela, né? E as causas em aquário de água doce e aquário marinho são um pouco diferentes, né? Mas no final das contas o tratamento é o mesmo, tá? Então, adiantando até alguma coisa aqui, por experiência própria, aquários com pouca circulação de água, normalmente a gente esses aquários têm uma predisposição maior a ter surto de cianobactéria, seja um aquário marinho ou aquário de água doce. Então, se o aquário tem água mais paradona ali, tem vários pontos mortos ali dentro daquele aquário, ou tem vários pontos onde você também acumula matéria orgânica, né, e não remove na manutenção, cara, não dá bobeira. Naquele ponto ali você pode ter um surto de cianobactéria, certo? Né? E cianobactéria vai dar em aquário de ciclo africano, seja Tanganica ou Malawi, né? Tanganica, que é um pH aí 8.8, 9, vai dar cianobactéria em aquário Tanganica, eu já vi, né? Vai dar cianobactéria em aquário de Malawi, pH 7,5, 8, vai dar cianobactéria em aquário plantado, né, com pH 7, 6,5, vai dar cianobactéria em aquário amazônico. Cianobactéria não tem um padrão assim de parâmetro de água certo, não. Ela vai dar tanto na água ácida, na água alcalina, na água mole, na água dura, enfim. Né? Basicamente, assim, pelo que eu vi, excesso muito acúmulo, né, de matéria orgânica dentro do aquário, ou então, de repente, dentro do sample, do filtro, do canister, que seja, né, ou então pontos mortos, né, de circulação de água, né, tendência que esses locais aí, a gente tem uma quantidade muito grande aí, né, de cianobactérias. Aquário plantado, cara, é doido para ter cianobactéria, né, porque normalmente a água não tem uma circulação muito forte, né, e no meio das plantas ali acaba tendo muita ciano. Então tem que ficar muito ligado, certo? Mas eu devo trazer um vídeo aí mais para frente para falar sobre ciano, né, e tem que tomar cuidado, porque sim, esse ciano pode fazer muito mal ao seu peixe, principalmente aí por conta dessa toxina que ela tem, né? Fique ligado nisso aí. Bem, eu falei mais do que eu acho que pensei antes de começar a gravar o vídeo. Um detalhe importante, que eu já sabia o que eu ia falar, mas eu não tinha noção do quanto que eu ia falar aqui no vídeo para vocês. Mas espero que vocês tenham curtido. Procurei falar bastante de alguns detalhes aí importantes, principalmente para a galera que está iniciando, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. E se restou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de tema de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar procurando gravar mais pra frente aí. Eu posso transformar a sua dúvida também num vídeo, né? Não necessariamente eu gravando, falando, mas às vezes procurando um especialista, né, pra falar. Peço desculpas também pela minha voz, hoje não tá muito boa, mas eu precisava gravar esse vídeo aqui, né? Aproveitar aí que eu tô vendo que tem muita gente, o assunto de algas meio que tá em alta, né? Eu vejo que tem muita gente aí perguntando sobre algas em live, né, em caixinha de perguntas. Então eu tive que lançar esse vídeo aqui agora para vocês, independente de como é que tá a minha voz ou não. Beleza, meus queridos? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui. Fiquem ligados que vem mais vídeos sobre alga por aí. Valeu!